João capítulo 5, e a gente vai continuar versículo por versículo. Aqui, nesse capítulo, a gente vai ver o milagre de Jesus e depois do milagre, a conversa entre Jesus e os líderes religiosos, que é sempre divertida, porque Jesus acaba com eles. Os fariseus pensam que são religiosos, pensam que são justos, pensam que têm razão, falando sobre as coisas da lei e de justiça, mas a gente vai ver que Jesus vai acabar com eles. E isso é sempre bom. Então, vamos lá, João capítulo 5. Em nome de Jesus, a gente vai mais rápido hoje. A gente está demorando muito. Então, vamos lá. Na minha aula presencial é sempre a mesma coisa. Então, é bom saber que eu ensino da mesma forma, presente ou longe. Eu tenho dificuldade de ir rápido. João capítulo 5, começando em versículo 1, a gente vai ler os primeiros 6 versículos. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Acho que é isso. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Essa história é uma história engraçada, né? É difícil, já tá aqui na Bíblia, né? A história está aqui. João está falando sobre algo que eles acreditavam, está falando sobre algo que eles entenderam como algo que realmente aconteceu. Agora, se isso realmente aconteceu ou não, a gente não sabe. Eu sei, é difícil. Deus faz algumas coisas estranhas, principalmente no Velho Testamento acontecia algumas coisas porque não tinha o Espírito Santo, não tinha esse acesso direto a Deus. Existem algumas histórias de coisas estranhas, pode ser que realmente acontecia. Ou pode ser que era algo que eles acreditavam, que eles falavam sobre, que era como se fosse não sei se mito ou uma história que eles contavam. Pode ser também. Eu não tô aqui para dar essa resposta porque eu não sei. É uma história bem diferente, né? Um anjo chegar aqui e agitar as águas e a primeira pessoa que entrar na água vai receber cura? Não sei. Mas não importa para nossa história. Para nossa história, a gente vai ver que existe um que é muito superior a esse anjo. Esse anjo que agitava as águas e curava não é nada comparado com Jesus. Então, não sei se fosse uma história que eles contavam sobre um anjo, Jesus é maior do que a história também, né? E qualquer história que eles inventaram para falar sobre a obra de Deus, Jesus é Deus e tem autoridade, e João está escrevendo para mostrar que Jesus é acima de todas essas coisas. Então, é isso que nós queremos ver na nossa história. E depois disso, a conversa que acontece para acabar com o legalismo dos religiosos. Então, são as duas coisas que a gente vai ver no nosso capítulo. Então, ele conta essa história, né, nesse tanque de Betesda. Eles ficavam muitos doentes nesse lugar, e não sei se é um lugar que você ia querer ir, né? Vocês sabem que reúne um grupo grande de doentes, de cegos, de pessoas que estão sofrendo. O que você vai pensar sobre esse lugar? Você vai pensar: eu não quero ir lá, né? Porque essas pessoas
estão sofrendo, estão com dificuldade e provavelmente ou você vai pegar uma doença ou você vai estar perto de pessoas que estão reclamando por causa da dificuldade. Então, se você é saudável, se você é um líder religioso, você não quer ir para esses lugares, porque você não quer pegar a doença e você não quer estar perto de pessoas que estão reclamando. Mas Jesus vai para esses lugares porque ele quer estar presente para as pessoas que estão sofrendo. Então, existem todas essas pessoas nesse tanque, todos estão doentes, paralíticos, mancos, cegos e esperando a água mexer para poder entrar na água e receber a cura. E esse cara aqui, ele tem 38 anos que está sofrendo como paralítico e nesses 38 anos ele nunca conseguiu entrar na água porque ele é paralítico. Ele teria que ter alguém para ajudar ele. Mas as pessoas que já estão nesse lugar não vão ajudar ele porque eles querem a cura. E não vai ninguém da cidade que está bem para poder ajudar ele, para gastar sua vida esperando a água mexer para ajudar ele a entrar na água. Teria que ficar o tempo todo lá só esperando isso acontecer. Então, as pessoas que têm saúde querem viver suas vidas. Então, eles não ficam lá para ajudar ele. Então, esse cara, ele tem 38 anos de sofrimento, 38 anos sem resposta para a dor dele, para o sofrimento dele. E ele está aqui esperando e ninguém ajuda ele. E ele talvez ele viu, se realmente acontecer, talvez ele viu alguém entrar na água, receber a cura, e ele está pensando, quando que vai chegar meu dia? Por que que eu não posso receber essa cura? Por que que eles entram e eu não? E ele tem muitas perguntas na cabeça dele. Ele pergunta sobre os porquês. Por que que não acontece comigo? As outras pessoas têm respostas e eu não. E Jesus vem para ele viu o sofrimento dele, Jesus sabe que ele está sofrendo, ele ficou sabendo da história dele, fala que quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, quando Deus soube da situação dele, ele fala, você quer ser curado? Que pergunta, né? Engraçado Jesus fazendo essa pergunta. Você quer ser curado? É claro que ele quer ser curado, né? Ele está no lugar que acontece a cura. Ele está esperando sem ajuda de ninguém. O desejo dele é a cura, mas ele não é capaz de fazer essa cura acontecer. Ele pode esperar a vida toda, mas ele não é capaz de fazer essa cura acontecer. Então, Jesus faz a pergunta porque ele só quer ajudar quem quer ser ajudado. Jesus não vai curar sem a pessoa deixar ele fazer a cura. Ele pergunta, você quer? É isso que você quer? Jesus oferece a cura para a gente, mas nós temos que querer, nós temos que ter esse desejo da cura de Jesus. Versículo 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, ele, de novo, como a gente viu no último estudo em capítulo 4, ele tem uma desculpa. Eu estou nessa situação, ninguém está me ajudando, ninguém pode me ajudar, eu quero a cura. Ele nem fala que ele quer a cura, a gente entende que ele quer a cura, mas ele só fala do problema. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus está agindo, está fazendo algo em nossas vidas, às vezes ele até pergunta o que nós queremos, como ele pode... A gente tem acesso a Deus, né? A gente pode orar, mas ao invés de orar e pedir para Deus fazer algo, muitas vezes a gente só reclama porque não está acontecendo as coisas por causa das dificuldades ou porque por causa das desculpas para Deus não fazer aquilo que a gente quer que Ele fizesse. Então, é isso que acontece. Você quer ser curado? Ele não fala assim. Ele só fala, não tenho ninguém para me ajudar. Interessante. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Jesus está aqui na frente dele. Ele tem, sim, alguém para ajudar ele. E ele fala sempre, chega alguém antes dele, porque ele é paralítico, ele não pode entrar
na água antes dos outros, né? Ele não consegue andar, então não daria certo para ele entrar primeiro. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Agora, depois que ele só viu o problema, Jesus é a resposta. Jesus não deu a resposta, Jesus é a resposta. Então Jesus viu ele nesse estado, que ele não tem ninguém para ajudar ele, 38 anos sofrendo com essa doença. A gente não sabe se ele, quantos anos ele tem, mas 38 anos de sofrimento e pensando que ninguém nunca vai ajudar ele, pensando que não tem jeito, que ele vai ficar com isso pro resto da vida, ele vai morrer nesse estado. Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele fala por que ele não pode ser curado, porque ele pensa que existe uma só cura. A cura é o anjo que entra na água, para agitar as águas, né? Se eu entrar primeiro, eu posso ser curado, mas fora disso não pode acontecer. Ele está limitando Deus. Igual que a gente faz. A gente gosta de fazer isso, né? De limitar Deus e falar para ele o que ele pode fazer e o que não pode fazer. Deus, você pode agir na minha vida dessa forma, porque nisso eu acredito. De outra forma eu não aceito. Quantas vezes Deus... a gente limita Deus porque a gente pensa, tem que acontecer dessa forma, tem que fazer do meu jeito. Tem sido muito engraçado o meu tempo aqui nos Estados Unidos, porque Deus está fazendo as coisas de uma forma completamente diferente do que eu pensava. Eu pensei que vindo para cá, algumas pessoas iam ajudar, algumas igrejas iam ajudar, a gente tinha um tempo planejado, como ia ser, que lugar que a gente ia ficar. Deus mudou todos os planos, Deus usou igrejas diferentes que a gente nunca imaginou, Deus usou pessoas que a gente nem conhecia antes para ajudar a gente no nosso tempo aqui. A gente pensa, eu faço se você faz dessa forma. E Deus fala, não, eu quero te ensinar, você tem que viver pela fé. Eu tenho um outro caminho, eu tenho uma outra forma de fazer as coisas. Falamos sobre isso quando falamos sobre o vento, né? Quem nasce do Espírito é como o vento, né? E é isso, né? A gente precisa aprender a ver as coisas do jeito de Deus. Então Deus tem um plano, ele fala que vai ser dessa forma, Jesus fala, levante-se, pegue sua maca e ande. Com o mandamento, ele deu o poder. Também é muito importante isso. Quando Deus deu o mandamento, ele deu o poder para cumprir o mandamento. Então, se Deus está falando algo para você na sua vida hoje, junto com o mandamento vem o poder de obedecer o mandamento. Se ele fala para sair e fazer missões, então ele vai te dar o poder para fazer isso. Se ele fala para fazer qualquer coisa, ele vai te capacitar para fazer aquilo que ele está chamando para fazer. Você só tem que saber que é Deus que está falando. Se Deus está falando com o mandamento, ele vai dar o poder para cumprir. Eu lembro quando Deus me chamou para ser pastor, foi uma das coisas mais difíceis para eu ouvir de Deus, porque eu não queria ser pastor. Ele me chamou para ser pastor e eu falei, não, Deus, não é isso, não quero isso. Mas junto com o mandamento, porque eu não tinha o poder para ser pastor, ele me chamou antes de me dar o poder, como a gente falou em João 2 sobre faz o que Jesus falar, né? Junto com o mandamento, quando ele fala para fazer algo, ele vai dar o poder para fazer aquilo. Então, ele mandou ele fazer. Depois, versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Como que ele sabia que foi curado? Ele só sabe na hora que ele levantou. Ele precisa fazer algo para provar que realmente aconteceu. Se Deus te chamar para pastorear, para ser um pastor, para ensinar a Bíblia, para fazer algo desse tipo, como que você vai saber que ele chamou quando você começa a fazer e ele vai te capacitar para fazer aquilo que chamou para fazer? Então, ele deu o poder para fazer e ele obedeceu. E eu gosto disso, essa palavra no versículo 9, que é muito importante. Imediatamente o homem ficou curado.
Na hora que ele levantou, o milagre aconteceu e ele recebeu a cura e ele podia andar porque Deus tinha falado para ele. Ele obedeceu e Deus deu o poder para ele. E aconteceu exatamente como Deus tinha falado. E versículo 9 também fala que isso aconteceu no sábado, que nós sabemos que sempre vai causar um problema. Jesus gosta de fazer milagres no sábado porque ele gosta de provocar os religiosos. Então ele sempre faz os milagres no sábado, parece. Quase todos os milagres que ele faz, você vai ver que fala que aconteceu no sábado. Eu acho que ele esperava para fazer os milagres no sábado só para provocar os fariseus, os líderes religiosos. Então eles vão ter problema com isso, né? Eles não vão gostar do que Jesus faz. E é importante ver que Jesus tem poder para tirar o sofrimento da nossa vida. Jesus é capaz de responder tudo em nossas vidas, mas nem tudo ele vai resolver. Em algumas coisas ele vai fazer, em outras coisas não. Por quê? Porque o sofrimento, às vezes, é uma oportunidade para ele mostrar sua força, igual que aconteceu lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo pediu para tirar o sofrimento dele, pediu 3 vezes, né, para tirar o espinho da carne, e Deus falou, não, minha graça é suficiente. Com esse sofrimento, você vai aprender a depender mais, você vai aprender a ver mais a graça de Deus. Então, às vezes o sofrimento é importante, mas não é sempre. Então, a gente precisa entender, às vezes a cura acontece, Deus ainda pode curar hoje, a gente pode pedir, a gente pode orar sobre essas coisas, mas em alguns momentos ele vai falar que não é a hora, não é nesse momento que eu quero curar, porque existe algo que você precisa aprender e no fim de tudo a gente precisa lembrar que o foco tem que ser na eternidade, na obra de Deus, né? Ter nosso foco no reino de Deus e ele vai resolver as outras coisas, né? Então Jesus, o que ele sofreu 38 anos com essa doença, Jesus resolveu em um momento. Não existe nada difícil para Deus. Ele é a resposta de tudo, mas tem que ser a vontade dele, né? Ele está fazendo algo com isso. Versículo 10, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. É interessante que esse cara ficou 38 anos sem poder sem poder andar, sem poder viver uma vida normal, sofreu, viveu com essa dificuldade e os fariseus, vendo a obra de Deus, ao invés de ficar empolgado com aquilo que Deus estava fazendo, com a cura de Deus, com a compaixão de Deus na vida desse homem, eles olhavam para ele com julgamento e falavam, não, você está fazendo errado. Você não pode fazer isso, isso é contra a nossa lei. Não é a lei fala que você tem que descansar. Eles fizeram regras sobre a lei que falava que descansar significa isso, isso e isso. Mas ele está vivendo o maior descanso na vida dele porque agora não existe mais o peso do sofrimento dele. Então ele está livre. O cara que estava sofrendo não está sofrendo mais, ele está no melhor descanso agora. Tirou o peso dele. Mas para eles, a regra é que você tem que descansar no sábado significa que você não pode levantar nada de peso e eles fazem uma lista de coisas, né? Então ele está quebrando a regra dos judeus, né? Não a lei de Deus. 38 anos sofrendo e eles só querem julgar porque ele está carregando a maca. Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Eu vou te falar uma coisa, é melhor você ouvir daquele que tem poder do que ouvir das pessoas que vão te julgar. Existe uma pessoa que pode te capacitar para viver uma vida diferente, que pode te curar da doença do seu pecado. O Espírito Santo vai nos dar poder para viver contra a nossa carne, nossos desejos naturais, nossa natureza de pecado. Se eu prefiro ouvir o que ele tem para falar.
Se ele não está me condenando, então eu não quero ouvir de outras pessoas. Jesus não condenou ele por isso, mas os líderes religiosos. A obra de Deus muitas vezes não é a obra mais bonita, não é a obra mais limpa, né? Muitas vezes existe uma luta que acontece antes de receber a cura, né? Você está trabalhando paciência, Deus está trabalhando paciência na sua vida, o que vai acontecer? Você vai estar em muitos momentos que vão testar sua paciência. E vai ser uma luta. E você vai ser tentado a perder paciência, para falar de um jeito errado, para brigar com as pessoas, com sua esposa, com as pessoas perto, com seu filho. Vai existir a oportunidade de você pecar. Em alguns momentos talvez você vai pecar e você vai cair. Em outros momentos você vai vencer a carne, você vai fazer o certo. Mas essa luta é nossa batalha para aprender e para crescer. A obra de Deus não é uma obra bonita, não é perfeita, mas é uma obra que Deus está fazendo com paciência. Ele não está aqui para julgar toda vez que a gente vai cair, mas Ele está querendo ver sim que está acontecendo uma obra. Se não acontece uma obra, tem algo errado. Se não existe uma transformação, nós temos problemas. Então a gente precisa saber que algo está acontecendo, né? Pode demorar, eu posso cair, mas depois eu vou levantar e eu vou continuar lutando. Versículos 12 e 13. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então Jesus apareceu, perguntou se ele quer ser curado, ele falou que sim, Jesus curou ele na hora, ele levantou, pegou a maca e foi embora, Jesus não estava mais lá. É muito engraçado, porque geralmente Jesus vai lidar com o problema de pecado primeiro, mas Jesus não tem fórmula, não tem receita para fazer a obra dele. Nessa história ele faz diferente. Ele curou primeiro para mostrar o seu poder, sua autoridade, e depois ele vai voltar a falar com ele depois de tudo isso que aconteceu. Jesus faz coisas diferentes na vida de cada um. E não tem problema. A gente sempre quer fazer uma receita para Deus. Deus não faz da mesma forma com todas as pessoas. Eu tenho um amigo que, o pastor da minha igreja, ele era viciado em droga, ele era aquelas pessoas completamente no mundo quando ele aceitou Jesus. No dia que ele aceitou Jesus, ele nunca mais usou as drogas, nunca mais voltou para aquela vida. Ele lutou com o pecado em outras áreas, mas no vício, Deus ajudou ele a vencer o vício no primeiro dia. Não tinha mais nem desejo para voltar para as drogas. E que legal! Agora tem outras pessoas, eu tenho um irmão que aceitou Jesus e ele fumava. Ele ainda fuma até hoje, mas ele não conseguia parar de fumar. Ele tentou, não conseguia. A obra de Deus acontece diferente na vida de cada um. Eu não posso olhar para o processo na vida dele e pensar, ele foi curado no primeiro dia, então tem que acontecer assim comigo. Deus está trabalhando sua paciência, você caiu 100 vezes, ele foi curado a primeira vez, ele já está bem, já é muito paciente. É diferente para cada um. A gente não pode ficar comparando. Deus faz diferente com cada pessoa, porque Ele quer mostrar que Ele vai fazer uma obra na sua vida, que vai ser uma obra pessoal, não é igual que Ele faz com todos. Então, Jesus curou ele, mas ele nem sabia quem era. Versículo 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Oi, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Então ele viu que era Jesus. Jesus fala para ele agora que ele precisa cuidar para não continuar em pecado. Deus deu ele uma segunda chance na vida com a cura física, mas agora ele volta e ele fala:
você recebeu essa cura, mas não é para você continuar em pecado, porque se você continuar em seus pecados, vai acontecer algo pior. Então ele fez ao contrário, nesse milagre, ele fez a cura primeiro, depois ele voltou a falar para ele que é seu pecado que vai te destruir de verdade. Essa doença ou o que aconteceu com você para ser paralítico arruinou sua vida de uma forma, mas o que o pecado faz na sua vida é muito pior. Então você tem que tomar muito mais cuidado com o pecado. Então Jesus fala para ele, e ele foi falar com os judeus que tinha sido Jesus. Versículo 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Existe alguém que está curando, que está amando pessoas, que está tirando o sofrimento das pessoas, ele está dando oportunidade para uma vida nova, e existe pessoas olhando para todo mundo, querendo ser a polícia e falar tudo que as pessoas fazem de errado. Quem você quer perto de você? Aquele que vai tirar o sofrimento e vai dar poder? Aquele que tem poder sobre toda doença, que tem poder sobre pecado? Ou você quer aquele que vai julgar tudo que você faz de errado? Jesus, ele tem poder, mas ele também é gracioso. Ele pode perdoar o pecado, mas ele ainda tem graça para as pessoas. E completamente diferente dos fariseus que não têm poder, mas querem julgar todo mundo. Por que eles querem julgar? Eles julgam porque eles querem colocar as pessoas mais para baixo, para mostrar que eles são acima. Eles são superiores. E é só por isso que eles querem julgar todo mundo. Todo mundo tem que ser colocado mais para baixo, para todo mundo me respeitar pelas coisas que eu faço. Então é muito triste. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Com isso, Jesus fala: eu só faço o que meu pai faz, né? Deus, o pai, ele trabalha. Eu sou o filho, eu posso trabalhar. Então, nisso ele fala que ele é igual o pai, ele é igual a Deus. E se Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia, né? Mas depois disso, o que aconteceu? Pecado entrou no mundo e agora Deus está cuidando do homem, porque ele não pode descansar até o dia que ele vai estar do lado direito do Pai. Ele vai descansar. Depois de terminar a obra de salvação, ele pode sentar de novo, ele pode descansar. O sábado é uma imagem do nosso descanso espiritual também, que Deus vai dar pra gente. A gente tem um tempo de trabalho e depois a gente tem nosso tempo de descanso espiritual, né? Hoje estamos na luta contra o pecado, mas existe um descanso porque ele já venceu o pecado e nós sabemos que recebemos a vitória e a gente tem vida eterna. E ninguém pode mudar essa realidade. Então, existe o sábado, o descanso. Nós estamos no tempo de descanso. Passamos o tempo da lei e estamos no tempo do descanso. Então, Jesus fala que Deus, o Pai, trabalha até hoje, e eu trabalho também. Nisso ele fala que ele é igual o Pai. Versículo 18, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então ele já queria matar ele só porque ele quebrou a regra do sábado. Nós temos uma regra do sábado: se você quebrar nossa lei, nós vamos matar você. Faz sentido, né? Você quebra uma regra e a consequência é que a gente vai quebrar uma regra maior ainda. Nós vamos matar você, né? Eles querem matar Jesus porque você não fez as coisas do jeito que eu quero acabar com você. Você é um problema para mim e eu quero te destruir porque você fez essas coisas. É isso que as pessoas fazem quando não têm poder, quando não têm autoridade, e eles estão com medo de perder aquilo que eles têm. A autoridade e
respeito que eles têm medo de perder. Então eles vão fazer esse tipo de coisa, de acabar com o problema. Essa pessoa é o problema porque está tirando o foco de mim, da minha forma de fazer as coisas. Então Jesus, ele foi contra a regra deles de sábado, e agora eles querem matar Jesus, e também porque ele se igualou a Deus, né? Então eles querem destruir Jesus, eles querem acabar com o problema, querem matar Jesus. Versículo 19, Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Agora a gente vai ter uma lista de coisas que Jesus vai falar só para provocar, mas é um ensino importante, porque a gente vai ver quem Jesus é. Mas ele não vai deixar esses líderes religiosos parar ele de fazer o que ele veio para fazer. E ele vai provar que é ele que tem autoridade, que ele tem mais poder do que os líderes religiosos. A gente viu com Nicodemos que ele deu as respostas para quem não tinha as respostas. Aqui a gente vai ver que Jesus, ele tem poder, tem autoridade, muito mais autoridade do que os líderes religiosos. Eles podem falar que você tem que parar de quebrar regras. Jesus é Deus, e ele pode dar vida, e ele pode dar cura, ele tem autoridade, então é completamente diferente. Então aqui em versículo 19, ele fala: tudo que o Pai pode fazer, eu posso fazer também. Tudo que o Pai faz, eu faço. Eu faço igual. Eles falaram por causa do trabalho, o pai trabalha 7 dias e eu também posso trabalhar 7 dias, ele tinha falado antes. Agora ele fala: tudo que o pai faz, eu também faço. Eu tenho o mesmo poder, eu tenho o mesmo poder que Deus tem. Então ele está falando que ele é onipotente, ele tem o poder de Deus, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Pesado essa declaração de Jesus, né? Ele fala que é igual a Deus, ele não é menos, ele não é menor, ele é completamente Deus. Versículo 20, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Então, o Pai, Deus vai mostrar para eles mais coisas através de Jesus. Mas olha o relacionamento entre o pai e o filho. O pai ama, existe um relacionamento de amor, e ele mostra tudo o que faz. Em versículo 19, ele fala que ele pode fazer tudo o que o pai faz. E ele fala em versículo 20 que existe um relacionamento de amor e que o pai mostra tudo para ele. Então, existe uma comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. Tudo que Deus faz, Jesus viu, Jesus participa, Jesus sabe, Jesus pode fazer também. Existe um relacionamento perfeito entre os dois. Existe o poder igual, e tudo que Deus faz, Jesus pode fazer. Versículo 21, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Então agora ele fala, até o poder de dar vida Jesus tem. Jesus é igual ao Pai. Eles ficaram bravos porque Jesus falou que ele trabalha da mesma forma que o Pai, se colocando igual ao Pai. Olha as outras coisas que ele fala aqui. Ele fala. Eu sou igual ao Pai. Eu tenho o mesmo poder que o Pai. Eu e o Pai, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Eu vejo tudo que ele faz. Ele me mostra tudo. Existe um relacionamento de amor. Ele pode dar vida. Eu posso também dar vida. Você está entendendo? Ele está colocando... Jesus está se colocando no mesmo nível de Deus. Porque eles são iguais, né? Comparado com os fariseus, que só podem falar, você quebrou a lei, você quebrou a lei, você é condenado, você é condenado. Jesus tem poder para ouvir do Pai, para falar com as pessoas, para dar vida. Jesus tem poder para fazer qualquer coisa que o Pai
faria completamente diferente. Estamos vendo mais uma vez a autoridade de Jesus. Ele pode dar vida. Versículo 22, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, não é só que dá vida, mas também ele julga. Isso é bom pra gente, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Se alguém vai julgar, é bom ter aquele que pagou o preço do meu pecado, que vai julgar meu pecado. Foi ele mesmo que pagou o preço. Então, a gente está seguro nas mãos de Jesus. Mas nesse contexto a gente está vendo que em todas as coisas Jesus é igual. Jesus é igual a Deus e ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder, é ele que julga. E versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. A gente tem que honrar Jesus da mesma forma, porque ele é completamente Deus. Não existe diferença em importância, né? Deus não é superior. Os dois, Jesus e Deus o Pai, os dois são Deus. E a gente não pode colocar um em cima do outro. Então a gente precisa falar para os testemunhos de Jeová isso, né? Jesus é Deus, ele se colocou no mesmo nível, ele faz tudo que o Pai faz, eles são iguais. E a gente tem que honrar os dois da mesma forma. Você está vendo? João está deixando claro aqui. Jesus é Deus. Que lá em capítulo 20 é o que a gente viu, né? É a ideia do livro, que nós podemos ver que Jesus é Deus e ter vida nele. Vamos ver uma parte maior, 24 até 30. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouviram viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Existe um julgamento, Jesus é o que vai julgar, né? Então o julgamento acontece só depois da morte dele. Todos que viveram antes de Jesus mostraram sua fé, receberam salvação por causa da sua fé, não por causa da lei, porque ninguém obedeceu completamente a lei, mas na lei eles mostraram sua fé no plano de Deus, né? Então, eles como Abraão, né? Abraão mostrou com fé que ele era nosso pai da fé, né? Ele foi o pai da fé porque ele creu na palavra de Deus e a partir disso ele obedeceu para sacrificar seu filho e outras coisas também. Mas quando ele creu na promessa, Deus deu para ele a justiça. Mas ele foi julgado só depois da morte de Jesus. Então eles, os que viviam antes, tiveram que esperar o tempo de Jesus para ser julgados. Eles esperaram o tempo de Jesus. Então, depois da morte de Jesus, Jesus vai julgar todos. Quem viveu... ele fala aqui quem faz o bem e quem faz o mal, mas é quem viveu pela fé, colocou sua fé em Deus, e quem não colocou sua fé em Deus durante sua vida, né? Então, todos que já morreram vão ser julgados, mas só depois da morte de Jesus que eles foram julgados. Eles tiveram que esperar esse tempo, porque só em Jesus nós somos justificados. Não existe justificação
na lei, né? Não existe justificação de verdade, né? Para sempre. Então eles colocaram a fé no plano que Deus aceitava, que era nos sacrifícios, depois em Moisés, mas somente em Jesus eles podiam ser justificados. Então, ele salvou quem tinha morrido e deu para eles vida. Então é Jesus realmente que deu vida, é Jesus que julgou, é Jesus que tem autoridade, é Jesus que sabe o plano do Pai e faz igual. 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Então eu não posso falar de mim mesmo, eu preciso de outra pessoa para testificar, eu preciso de outra pessoa para falar se realmente é isso que eu estou falando, porque eu não posso falar de mim mesmo. Então vamos ver de outras pessoas. Jesus já imagina o que está passando na cabeça deles. Quem é você para falar essas coisas de você mesmo? Então ele vai responder. É engraçado, né? Jesus faz a pergunta e depois responde a pergunta. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Acho que é essa palavra. Tem algumas palavras difíceis que eu não sei falar. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Então, por um tempo eles estavam ouvindo João Batista, mas João Batista falou sobre Jesus, né? Ele testemunhou que Jesus é o Cristo. Ele mesmo tinha falado isso. Então você gostou do João Batista até ouvir que ele falou sobre Jesus e eu não gosto do que Jesus está falando, então eu não quero mais ouvir do João Batista. Mas ele fala, Deus mandou João Batista para preparar o caminho. Você ouviu dele antes, por que você não está ouvindo agora? Você precisa ouvir dele. Ele fala, mas eu não preciso de um humano para testificar, porque eu tenho outros melhores que podem falar. Então ele fala que João Batista é um, mas existe outros melhores. Versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, o testemunho que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse versículo é muito importante, a gente não tem tempo para falar muito sobre, mas o que ele fala é muito pesado. Ele fala que o Pai testificou, o Pai é um testemunho para que fala a meu respeito. Ele falou que ele preparou o caminho na Bíblia, ele deu as Escrituras para que vocês pudessem conhecer o Cristo. Agora chegou o Cristo da palavra que ele preparou e vocês não estão vendo ele porque vocês não estão preparados, porque vocês não conhecem as Escrituras. Eles querem um Deus que vai resolver todos os problemas, que vai reinar com poder. Eles não querem um Deus que é humilde, que faz as coisas que como Jesus faz. Ele não está colocando os líderes religiosos em poder, ele está cuidando dos pobres e dos que não têm, que os líderes não gostam disso. Então ele fala que o Pai testifica, o Pai deu testemunho nas Escrituras, e ele fala, mas vocês não ouviram, vocês nunca ouviram a sua voz. Que pesado! Essas pessoas que estudam a Bíblia com todo o seu tempo, a sua energia vai nisso, em estudar a palavra. E ele fala, você estuda a palavra, mas você nunca ouviu a voz de Deus. Difícil. E ele fala, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Você não viu o Cristo da Bíblia.
Você viu o Cristo que você queria ver, o Cristo que vocês queriam para vocês, mas você não viu o Cristo, o Messias da Bíblia. E ele fala, 39 é um versículo que você precisa escrever, que você precisa lembrar, porque esse versículo para mim é muito importante. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. O que estamos fazendo agora? Estamos estudando cuidadosamente as Escrituras. Nós estamos numa escola da Bíblia. Nós gastamos nosso tempo estudando a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus que nos salva. Temos que entender isso, não é a palavra de Deus que nos salva. Olha o que ele fala. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Você pensa que nas Escrituras você tem a vida eterna, mas não é. Ele fala, são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. É Jesus que dá vida. É Jesus que salva. Você tem vida eterna somente em Jesus. Se você conhece todas as Escrituras, tudo na Bíblia, mas você não conhece Jesus, você não tem vida. Somente em Jesus existe vida. Então, se nós estamos gastando nosso tempo para conhecer a palavra, nós precisamos olhar para Jesus quando estudamos. Porque se não estamos vendo Jesus, a gente pode ter muito conhecimento na cabeça e nada no coração e ainda não ter vida eterna. Nós temos que olhar para Jesus, deixar Ele olhar para as nossas vidas, nos convencer do nosso pecado, mostrar como nós precisamos crescer e deixar a obra de Deus acontecer em nossas vidas. É muito perigoso a gente ter tanto conhecimento que a gente não está olhando para Jesus. Toda a Bíblia está preparando o caminho para Jesus. Todo o Velho Testamento é uma sombra que nos ensina sobre Jesus. Agora nós temos o Novo Testamento que explica essas coisas. Nós temos que olhar para Jesus e ter vida nele. Ele quer fazer algo em nossas vidas hoje, mas nós temos que deixar essa obra acontecer. 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Basicamente, aqui Jesus está falando, vocês não querem ouvir de mim porque eu não estou dando a glória para vocês. Se vem alguém em seu próprio nome que é um amigo seu, você vai dar glória para ele porque depois ele vai dar glória para você. Vocês ficam trocando essa glória, mostrando que ele é respeitável para você receber respeito do outro. É uma troca. Eu vou ajudar você para você me ajudar. Jesus não viveu nisso. Jesus não fez parte disso. Não é que se você me aceita, eu te aceito. Não é uma troca. Eu vou dar isso, você vai dar aquilo. Não, não acontece isso em Jesus. Jesus é Deus, Ele é o único Deus, Ele tem que ter o lugar de Deus em nossas vidas. Não existe uma troca. Se Deus não está no lugar certo, você está errado. É simples, né? Mas esses líderes religiosos, eles ficam trocando. Eu vou te dar poder para você me dar poder. Vamos fazer uma troca para todo mundo respeitar a gente. E ele fala, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Você quer a glória dos homens. Você quer que as pessoas olhem para você como alguém importante. Vocês não querem ser humildes, ir para Deus, confessar o seu pecado e deixar Ele te salvar. E por isso você não conhece a Deus. 45. Contudo, não pensam que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, até Moisés, né? Ele falou sobre João Batista, ele falou sobre Deus o Pai, agora ele está falando sobre Moisés. Todos eles falaram de Jesus. Todos eles prepararam um caminho para Jesus. E para Jesus. E aqui, Deuteronômio capítulo 18, Moisés fala que ia
ia vir um profeta como eu, e dele você tem que ouvir. Você precisa ouvir desse novo profeta que vem depois de mim. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Deuteronômio 18:15, se vocês querem ver depois. É a promessa que vem alguém depois, que vai ser maior, que vocês precisam ouvir. Vocês não podem rejeitar. E Jesus está falando, eu cheguei, eu sou esse profeta que ele profetizou que ia chegar, e vocês me rejeitaram, então vocês vão ser rejeitados por causa da promessa de Moisés. Então, vocês não têm desculpa. Vocês olharam para a palavra para ver o que vocês queriam ver e não para ver o que Deus estava falando. Quando nós estudamos a palavra, nós temos que ver a mensagem de Deus e não a mensagem que nós queremos ouvir. Então, eles vão ser rejeitados porque eles pensam que têm todas as respostas, mas na verdade eles não estão ouvindo a palavra de Deus, eles não estão ouvindo do Pai, e eles vão ser rejeitados. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque estamos no mesmo perigo. A gente pode conhecer tão bem a palavra que a gente esquece de Deus. Vamos buscar ter relacionamento com Deus para Ele falar nas nossas vidas toda vez que estamos na palavra, deixar Ele mudar nosso coração, convencer de pecado, para que a gente pode viver uma vida transformada. Amém? João capítulo 5. Jesus tem autoridade mais uma vez.